Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas aulas, Judaísmo Nazareno. Vamos agora ver os elementos do cristianismo pagão. Os três pilares centrais do paganismo, conforme destacado, foram Inácio de Antioquia, Marcião e Tertuliano, cuja doutrina até hoje se fazem presente no cristianismo. Inácio rebelou-se contra a autoridade israelita dos Netzarim, nazarenos, promovendo a primeira grande cisão entre os seguidores de Yeshua. Criou a religião chamada cristianismo, abalizado nas seguintes características: distanciamento total do judaísmo, de Yeshua e dos nazarenos. B. Revogação da lei Torá. C. Substituição do sábado, Shabat, pelo domingo. Concentração do poder nas mãos de um homem reputado representante de Deus na terra. E em sequência, Marcião reforça o paganismo ao lecionar que existe dois deuses em conflito no universo. O Deus dos judeus é malvado e perverso, logo deveriam os cristãos rejeitar tudo que proviesse da religião judaica. C. Anulação da lei Torá. D. Divisão entre o Velho Testamento, repleto de regras ímpias instituídas pelo Deus dos judeus, e Novo Testamento, que revela o Deus bom e amoroso, o Pai de Jesus. Para engrossar as fileiras da heresia, Tertuliano cria a doutrina da Trindade e lança para dentro do cristianismo o politeísmo idólatra. Tudo isso foi chancelado pela Igreja Católica e posteriormente encontrou eco na teologia protestante, filha de Roma. A partir de então, o cristianismo foi fundado na areia movediça dos absurdos. Justino Mártir, 100 a 165 d.C., cresceu no meio de uma família pagã e durante seus estudos adotou o platonismo. Após se tornar cristão, lecionou acerca da Eucaristia, Santa Ceia, prescrevendo que o pão e o vinho servidos eram literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Teoria da transubstanciações. Disse ele: pois não tomamos estas coisas como pão ou bebida comuns, senão que assim como Jesus Cristo, feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para salvar-nos, assim também o alimento feito Eucaristia é a carne e o sangue de Jesus encarnado. Livro dos Apologistas, de Justino, página 65 e 67. Tal como outros pais da igreja, Justino Mártir divulgou a separação total entre cristãos e gentios e judeus, nazarenos ou não, sob o fundamento de que a lei foi anulada por Cristo. No livro Diálogo com Trifão, escreve Justino que o cristianismo é a nova lei para todos os homens, já que na lei Torá existem várias promessas aos filhos de Israel. Justino advoga a tese de que os cristãos são verdadeiro Israel, ou seja, o povo eleito do Senhor deixa de ser o Israel propriamente dito, descendente carnal de Jacó, e passa a ser a igreja. Poderiam os cristãos desfrutar das bênçãos do Eterno sem necessidade de obediência à Torá, lei, escreveu Justino. Com efeito, ó Trifão, eu li que deveria vir uma lei perfeita e uma aliança soberana em relação às outras, que agora deve ser guardada por todos os homens que desejam a herança de Deus. A lei dada sobre o monte Horebe já está velha e pertence apenas a vós. A outra, porém, pertence a todos. Uma lei colocada contra outra lei anula a primeira. Uma aliança feita posteriormente também deixa sem efeito a primeira. Diálogo com Trifão 11:2. Na visão de Justino, a lei Torá não deveria ser cumprida, pois se tornou velha. Porém, o próprio Eterno ordenou que sua palavra, a Torá, iria durar para sempre. Salmo 119, 160. E Yeshua testificou que não veio revogar a Torá. Mateus 5, 17 a 19. Será aprofundado este tema no capítulo 2. Para justificar o motivo pelo qual os cristãos não guardam o sábado, o quarto dos 10 mandamentos, Êxodo 20, de 8 a 11,
Justino tem a ousadia de declarar que o mandamento criado pelo Eterno deriva da iniquidade do povo judeu. Também nós observaríamos esta circuncisão carnal. Guardaríamos os sábados e todas as vossas festas se não soubéssemos o motivo pela qual vos foram ordenadas. Isto é, por causa de vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Diálogo com Trifão 18:2. Objetivando causar a separação total entre judeus e gentios, que outrora viviam em comunhão nas comunidades do caminho, Justino acusa os judeus de serem responsáveis pela morte de Cristo. Escreveu o historiador João Pablo Sena Pera. Mais uma vez, Justino retoma um discurso rotulante e estigmatizante ao afirmar que nem toda a água do mar seria suficiente para pagar os assassinatos cometidos pelos judeus. E ainda caracteriza os rituais prescritos na lei como incapazes de remover os pecados, que somente poderiam ser removidos pela morte de Cristo. Há uma clara intenção de circunscrever a lei atual, a lei ritual ao povo judaico, caracterizado como povo de assassinos, praticantes de rituais que em si mesmos seriam vazios, mas que encontrariam sua razão de ser apenas se entendido como tipos proféticos de Jesus Cristo. Responsabilizar o judeu pela morte do Messias se tornou um dos grandes slogans do cristianismo, resultando em milhões de mortes ao longo da história, principalmente durante as cruzadas e a Inquisição e o Holocausto nazista. Este último evento levou o extermínio covarde de 6 milhões de judeus. Muitos protestantes evangélicos lavaram suas mãos achando que suas igrejas não participaram da chacina, não sabendo que Martinho Lutero incentivou o assassinato de judeus e sua obra foi usada por Adolf Hitler ao propagar o antissemitismo no livro Minha Luta. Hitler citou expressamente a teologia de Lutero para sustentar o extermínio dos judeus. Enquanto 6 milhões de pessoas estavam sendo dizimadas pelo nazismo, apoiadas pela Igreja Católica, a Igreja Protestante se calou. Preciosa e verídica a paremia popular, quem cala consente. Prosseguindo na manchada história da Igreja Cristã, Irineu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo, divulga o dogma que Maria permaneceu perpetuamente virgem e é corredentora e salvadora ao lado do seu filho Jesus, Yeshua. Inicia-se a adoração à Virgem Maria, que passa a ser considerada mãe de Deus. Maria, embora tivesse marido, ainda era virgem e, obedecendo, tornou-se causa de salvação para si e para toda a raça humana. Irineu de Leão contra as heresias 3:22. A Virgem Maria, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova de que ela daria à luz Deus. Irineu de Leão contra as heresias 5:19:1. Apesar de ser óbvio, lembra-se que Maria, após o nascimento de Yeshua, teve relações sexuais com José, nascendo da união vários filhos e filhas. Mateus 13:53-56. E mais, o Eterno é o Criador e não criatura, de onde se conclui que não existe a figura da Mãe de Deus, e tão somente a mãe terrena de Yeshua enquanto homem. Outro grande problema da igreja gentílica diz respeito ao absurdo da interpretação alegórica. Os cristãos que eram oriundos do paganismo tentariam conciliar o pensamento semita contido no Taná, primeiras escrituras do Antigo Testamento, com a filosofia grega, usando um método de exegese que extrapola a literalidade do texto. Eis alguns exemplos. Justino afirmava que Elia representa os judeus, Raquel simboliza a igreja, Jacó é Cristo, que serve a ambos. A atitude de Arão e Ru, que sustenta as mãos de Moisés, simboliza a cruz. Justino afirma que o Antigo Testamento era pertinente aos cristãos, mas essa pertinência, dizia, era recebida por meio de alegorização. Irineu morou em Esmina.
Irineu afirmou, por exemplo, que os 3 espias, e não 2, que Raabe escondeu, representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em sua excessiva alegorização, Clemente ensina que as proibições mosaicas de comer porco, falcão, águia e corvo, Levítico 11, 7, 13 e 19, representavam respectivamente a ânsia impura pela comida e injustiça, o roubo e a cobiça. No episódio em que 5.000 pessoas foram alimentadas, Lucas 9, 10 a 17, os 2 peixes simbolizam a filosofia grega, as miscelâneas 6.1. Mediante a alegorização, Origens ensinava que a arca de Noé simbolizava a igreja, que Noé simbolizava Cristo. O episódio em que Rebeca tirou água do poço para os servos de Abraão significa que devemos recorrer diariamente às Escrituras para ter um encontro com Cristo. Na entrada triunfal de Jesus, a jumenta representa o Antigo Testamento, o jumentinho o Novo Testamento, e os 2 apóstolos o aspecto moral e místico das Escrituras. Orígenes desconsiderou a tal ponto o sentido literal e normal das Escrituras que seu estilo alegórico passou a ser caracterizado por um exagero incomum. Como diz certo autor, era fantasia desmedida. Apesar da interpretação judaica admitir algum tipo de alegorização, esta possui limites estabelecidos, não pode-se constituir um cheque em branco a ser preenchido ao alvédrio do intérprete. O cristianismo pagão, fundado na filosofia grega, passou a deturpar as escrituras sagradas, criando fantasias que até hoje se encontram presentes. Atualmente, vários textos bíblicos são distorcidos por meio de alegorias para sustentar a maligna teologia da prosperidade, que prega o acúmulo de riquezas materiais na terra por meio da fé em Jesus. Famosos pregadores proclamam: Jesus morreu para você ficar rico. Você é o Senhor e Deus é servo para lhe dar prosperidade. Muitas riquezas são sinais de muita unção. O pobre está vivendo debaixo da maldição. Todas essas afirmativas absurdas são extraídas da interpretação equivocada das Escrituras, pautadas em abuso manifesta a interpretação alegórica. Já que o Taná e a Brit Hadashah narram inúmeras promessas do Eterno ao povo de Israel, a solução dada pelos teólogos cristãos é alegorizar o texto e dizer que onde está escrito Israel deve ser lido igreja. Essa técnica aniquiladora das Escrituras tem por objetivo legitimar o cristianismo como religião criada pelo homem, bem como a manutenção do poder social, político, religioso e econômico das igrejas. O vendaval pagão também exerceu influência sobre o aspecto medular do cristianismo. A liturgia inicialmente surgiu a liturgia católica em meio a um ambiente idólatra. Posteriormente, a liturgia protestante também se valeu dos mesmos elementos pagãos. Tanto a missa católica quanto o culto protestante possuem idêntica fórmula: cânticos, sermão e oração ou cântico no final. No sermão, somente o padre ou o pastor podem pregar. Todos ficam calados e nenhuma pergunta pode ser feita. Este não era e nunca foi o modelo adotado pelos os nazarenos. Na reunião do caminho, todos os membros participam de forma espontânea, livre e aberta, podem ler as Escrituras, ensinar e formular perguntas. Os encontros eram participativos e todos eram considerados iguais, inexistindo a hierarquia eclesiástica que torna um homem superior ao outro. Atualmente, o padre, o pastor, o rabino são reputados na prática como pessoas mais importantes do que os membros de suas congregações, o que é totalmente incompatível com as Escrituras. Muito bem, amados irmãos, ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse belo tema, né? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui é baseado nas Escrituras, né? Os elementos do cristianismo pagão. Então, a paz a todos e ficamos com Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Até em breve.